Boa noite a todos. Bom, era uma palestra que eu queria ter preparado já há algum tempo, que em homenagem, na realidade, ao Richard Simonetti, que faleceu no ano passado, e que nos trouxe esse livro. Na realidade, a palestra ela não é focada nos temas desse livro, né? Mas ela tem como base essa ideia. Não sei se vocês conhecem, mas essa é uma obra maravilhosa e é um presente que você pode dar para qualquer pessoa, que é Quem Tem Medo da Morte. Na verdade, o Richard tem 2 livros fantásticos, né? Quer dizer, tem vários livros, mas 2 dos quais eu gosto muito e que eu sempre digo assim, se você tem um jovem de 13, 14, 15 anos e você quer dar um presente, esse é o livro. Quem Tem Medo da Morte, e o outro é o Não Pise na Bola. Foi um livro, ambos foram livros que eu li quando eu tinha essa idade, os 13. Não foi a minha primeira obra espírita, na verdade, minha primeira obra espírita foi Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas esse aqui era com essa idade, assim, uns 13, 14 anos, e foi um livro que eu fiquei apaixonado e sou até hoje. Então eu queria fazer essa palestra em homenagem ao Richard, mas e também em homenagem ao meu avô, que quando eu era pequenininho, ele me contou uma poesia, que foi uma poesia que eu contei quando eu tinha uns 6 anos na escola, e eu saí recitando ela em todas as salas de aula. E ela começa dizendo assim: a morte é ingrata, dela ninguém escapa, mas eu escaparei. Compro uma panelinha de barro, entro dentro dela e tapo bem. A morte chega, bate. Aqui não tem ninguém. Adeuzinho e passe bem. Isso foi uma poesia que meu avô fez quando era criança e eu recitei ela. E aí me chama muita atenção, né? Porque como a gente tem medo da morte, né? Quem tem medo da morte? Levanta. Hoje é uma conversa, na realidade. Quem tem medo da morte? Ninguém. Nenhum tipo de medo da morte, nenhum tipo das consequências da morte. Eu confesso que eu tenho algumas. Vamos lá, então. Poxa, né? Morte é quase um tabu dentro da sociedade, né? Eu, quando ministro a matéria de direito civil, tem uma parte do direito civil que a gente fala de pessoa natural e fala de vida e fala de morte, né? E quando eu começo a falar de morte, e talvez por ser de berço espírita, e por 10 anos eu tive meu pai com uma doença cardíaca, então essas idas e vindas para o hospital, acho que deixa a gente um pouco mais frio, ou talvez muito mais tranquilo em relação à morte, né? Tanto quando meu pai faleceu, a Luísa era recém-nascida, não que a gente não sofra, mas a gente encara com uma forma diferente, né? O Espiritismo ele vem nos dar esse conforto. E quando eu falava de morte dentro do direito civil, explicando as formas de morte, até de uma forma bastante engraçada, porque existem vários tipos de morte para o direito, a morte real, a morte presumida, a morte presumida com decretação de ausência, tem uma série de formas de morte que a gente tem que falar. E eu mostrava, né? Porque meu pai dizia assim, eu contava essa história, e meu pai, quando falava na sua morte, falava assim: olha, quando eu morrer, eu quero que vocês não só doem todos os meus órgãos, como eu queria que vocês doassem o meu corpo para a universidade. Isso é uma abnegação, sim ou não? Eu falo, caramba, né? Isso eu não tive a coragem de fazer, eu não tive essa... Embora ele também não tinha muita coisa, para os órgãos já muito doentes, mas o que pôde doar, a gente doou. Mas o fato é que essa abnegação com o corpo, né? Acho que talvez o Espiritismo venha nos trazer, né? Quem teria essa coragem? É uma coisa assim interessante, assim, poxa, eu não quero. Aí eu fiquei pensando, minha filha queria fazer medicina, já pensou um dia ela tá lá fazendo medicina, encontra o corpo do avô, né, para estudar na universidade, né? É uma abnegação, não é mesmo? Claro que isso não é assim que acontece, mas o fato é que esse é um assunto que gera um tabu muito grande, porque a gente não quer falar da morte, não é mesmo? E na verdade, Kardec nos traz a seguinte explanação no Livro dos Espíritos:
No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar o fio. Ou seja, é o que os americanos dizem, só existem duas certezas na vida, sim ou não? The death and the tax. São as duas únicas certezas que você pode ter na vida. A morte e os impostos. E engraçado que a gente tem medo das duas, né? A gente só tem duas certezas e as duas a gente tem medo. É uma coisa meio doida, sim ou não? Assim, se a gente pode afirmar que se a gente vai com certeza morrer, sim ou não? Como que a gente pode ter medo disso, né? Aliás, eu costumo brincar o seguinte, em algumas palestras, quando eu falo sobre Jesus, né, eu falo assim, olha, todas as pessoas que foram curadas por Jesus, todas elas morreram. Então, mesmo que você seja curado por Jesus, você vai morrer. Você vai morrer, então todos vão. Então é um assunto que a gente tem que falar, a gente tem que comentar. Mas a gente não fala porque às vezes a gente tem um medo da morte, sim ou não? A morte ela é representada como uma senhora ceifadora, não é mesmo? É tanto que ela tem essa ceifadora, que é para coleta, né? Ela vem aqui ceifar a vida de todos nós, não é isso? Obscura, né? E aí no Livro dos Espíritos tem a seguinte pergunta, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E a resposta vem, a dúvida nos céticos, emperdecidos, o temor aos culpados, a esperança aos homens de bem. Uau! Então, a gente tem agora uma escolha a seguir. A gente quer ter medo, ter culpa ou ter esperança. Então, a gente tem um caminho e existe todo um caminho traçado para cada um desses sentimentos que a gente pode ter. Mas o fato é que existe uma série de medos que nós temos quando nós falamos sobre a morte. Da própria morte, sim ou não? Eu elenquei alguns que a gente vai comentar. Então, eu tenho um medo de morrer, por exemplo. Né? Pode ser? Sim ou não? Não necessariamente a gente tenha, mas são medos que existem. Então, de perder tudo que conquistou. Puxa vida, eu passei uma vida inteira malhando, eu fui para academia, eu fui e agora eu sou um cadáver saudável. Não é isso? Olha que vantagem, não é mesmo? Então, às vezes, a gente fica conquistando determinadas coisas. E eu não é uma apologia para não ir à academia. Não, mas é o excesso. O que nós estamos conquistando nessa jornada? De ser enterrado vivo? Opa! Porque existem alguns medos relacionados à morte que podem ter assim. Perder um ente querido? Pode ser. Deixar os filhos pequenos? Né? Perder um filho. Porque quando a gente pensa, às vezes, eu não tenho medo da morte, você fala assim, não, eu não tenho medo da morte, eu sou espírita. Mas existem outras coisas relacionadas a essa questão de morrer que nos começa a dar medo. Eu, por exemplo, esse é um dos medos que eu tenho. Dois, na verdade, esses dois. Deixar os filhos pequenos e perder um filho. Sim ou não? Ir para o inferno. Hã? Tem um medo que as pessoas têm, sim ou não? Não, Ayrton, eu sou espírita, eu não tenho esse medo de ir para o umbral. Ah, tá. Mas é a mesma coisa para alguns espíritas. Alguns espíritas só mudaram o nome. Eles dizem assim, não, eu não tenho medo de ir para o inferno, mas eu morro de medo de ir para o umbral. Então é um inferno. Na verdade, você só mudou de nome. Né? Não compreendeu o que é essa máxima trazida pelo Espiritismo. Ora, se nosso lar fica localizado na primeira região pós-terra, dentro da zona umbralina, eu não teria medo de ir ao nosso lar, sim ou não? Mas aí, por Vale dos Suicidas, a gente fica um pouco, sim ou não? Joia, legal. Então, ir para o umbral, a gente não, como espírita, a gente tem o dever de compreender o que significa isso, não podemos substituir inferno, né, por umbral, não podemos substituir o demônio por obsessores.
Quer dizer, isso não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, Kardec teria dado o mesmo nome. Sim ou não? Então a gente tem o dever de compreender e não trazer essa visão ainda. Claro que a gente teve essa visão durante muito tempo da nossa vida, ainda fica. E é por isso que a gente tem que falar sobre a morte. Sofrer. Tá? Sofrer ou por uma doença, ou pela perda de um filho, sofrer por um atentado, ou sofrer por alguém que vem nos sequestrar e fazer algum monte de outras coisas. Opa, então a gente começa a ter alguns tipos de medo, sim ou não? Não ter cumprido o planejamento reencarnatório, um medo que eu tenho também. Que eu tenho certeza que não vai dar, mas, enfim. Isso é melhor, né? Aí é que está. Então aí é que nós temos que... Porque se a espiritualidade nos diz que a maioria das pessoas, pelo menos é a orientação que a gente tem, cumpre no máximo 30% do seu planejamento reencarnatório, eu acredito que eu estarei nessa leva. Nos que cumprem no máximo os 30%, né? Então, ser um completista é algo que exige um trabalho muito grande, sim ou não? E é isso que eu quero abordar. Então eu trouxe alguns, talvez tenham muito mais, né? Senão, mas não daria tempo da gente falar sobre tudo isso. E o que o Espiritismo vem falar sobre cada um desses caminhos, porque esse é que é o grande ponto. Então, qual é a face da morte que nos é apresentada? É essa. Quando a gente fala morte, né? O Espiritismo ele vem nos dar o primeiro consolo, dizendo que essa não é a face da morte. Nem essa. Que é a mesma face, mais bonitinha, sim ou não? Mas é essa a face da morte. Quando morrermos, se merecermos, se estivermos no padrão vibratório, ao invés da ceifadora, estará lá a nossa mãe, o nosso pai, as pessoas que nos amam para nos recepcionar. Já é bem melhor, sim ou não? Porque você imagina abrir o olho e encontrar a ceifadora. É desesperador. Imagine quantos padecem ainda desse medo no mundo. E nós temos essa luz trazida pelo Espiritismo. Não, fique tranquilo, isso não existe. Agora, se você acreditar que existe, pode ter certeza que você vai ver a ceifadora. Por quê? Porque o padrão mental é o que vai determinar o que você vai ver depois de morrer. Opa, legal. E para onde nós vamos? Para o inferno, aquele lugar que é onde há choro e ranger de dentes, não é mesmo? Era algo que precisava ser dito para que a comunidade... Imagine como você vai falar com crianças, né? Você tem que falar para a criança, olha, não põe o dedo na tomada, senão eu vou te dar umas palmadas. Poxa. E aí, quando ela vai colocar, você grita com ela, não põe o dedo na tomada, não é assim? Pois você não pode falar, minha filha, né, aquele nenenzinho com 2, 3 aninhos, minha filha, se você botar o dedo na tomada, como ali tem uma tensão elétrica, e você vai com uma tensão negativa, você vai fechar uma corrente e vai te dar um choque e machucar você. Hã? Uma corrente? Que corrente? Então, quando é criança, a gente tem que falar feito criança, tem que ameaçar feito criança. Mas o fato é que o Espiritismo vem dizer que existem lugares melhores para a gente ir, que também dependerão do que nós estamos fazendo aqui. E que o umbral ou um inferno é algo que a gente vive em vida. A gente só na morte se conecta a ele de novo, e tem uma noção. Mas a gente já está vivendo nesse umbral. Ora, se nós passamos 1/3, pelo menos, da nossa vida dormindo fora do corpo físico, aonde nós vamos? Para o umbral, se você se conecta no umbral. Ou vai para um lugar melhor se você se conecta. Então, a morte será de acordo com o que a gente já vive, sim ou não? A gente passa 1/3 da nossa vida no lugar que a gente vai quando a gente morrer. Claro que não todos os dias, mas a gente pode ir colocando esses padrões. Então, vamos lá. O que nós vamos falar, então, sobre... Opa, então, o lugar não é aquele. A Dona Morte, esse é o lugar que talvez a gente possa ir. Ou semelhante a esse, sim ou não? Isso é uma imagem de nosso lar, né, no fundo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho o que diz, o que nos traz o Espiritismo sobre cada um desses medos que a gente elencou. O medo da própria morte. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês é que ninguém vai morrer nessa sala. Como assim? Ninguém vai morrer.
Não existe a morte. Opa, já é uma coisa boa, sim ou não? Muitas pessoas falam, mas se vier o Apocalipse, não sei se vocês já assistiram a minha palestra sobre o Apocalipse, né? Eu falando sobre... Mas e se o Apocalipse, se vier, e agora todo mundo vai morrer? Pois é, se vier o Apocalipse, o máximo que pode acontecer com cada um de nós é morrer. E ninguém morre, o espírito é imortal, então maravilha, sim ou não? Então esse é o primeiro grande consolo que o Espiritismo vem nos trazer. Nós somos seres imortais e ninguém vai morrer. Mas a gente acabou de falar no início que todo mundo ia morrer. Não. Aí é que está o grande conceito que nós temos que formar na nossa mente. E claro que a maioria já tem isso formado. O que diz o Livro dos Espíritos? A introdução do Livro dos Espíritos. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Opa! Então, começa aqui, a morte é a liberdade. Uau! Já é bem melhor. É um conceito, então, ao contrário de ser algo ruim, é algo bom. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Beleza, então todo o corpo vai morrer, mas o espírito não. E lá na questão número 70, porque se você... Eu não fiz um... Eu fiz um pupurri de vários pontos nas nossas obras básicas para a gente abordar cada um desses temas. Lá na questão número 70 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vêm dizer o seguinte: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? E os Espíritos nos dizem, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Ou seja, o corpo apodrece e morre. Né? Como nada se cria, tudo se transforma. Joia. Então, o princípio vital volta à massa de onde saiu, porque aqui nós estamos falando genericamente, não só de um princípio já elementarizado, né? E lá na questão 149 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, que sucede à alma no instante da morte? Aqui nós estamos falando da nossa, não só do princípio vital, né? Também do nosso. Então, volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, a outra questão é o seguinte, além da gente não morrer, a gente volta onde é a vida de verdade. Opa, legal ou não? Bem melhor. Questão número 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Então ela continua? Sim. E jamais a perde. Opa, então os espíritos estão dizendo claramente que nós somos imortais. Então, porque jamais perderemos a nossa individualidade. Este termo jamais nos dá a ideia de imortalidade. Sim ou não? Joia. Que seria ela se não se conservasse? Questão número 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Então, que sentido que significa isso? Vou viver a vida eterna. A vida do espírito é a que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E aí a gente vai mais um pulo lá para 858. Por que razão os que pressentem a morte temem geralmente menos do que os outros? Opa, então se eu estou pressentindo a minha morte, eu estou temendo a morte, a minha própria morte, menos do que os outros. Olha o que dizem os espíritos. Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. Opa, então aqui nós temos alguns pontos muito importantes relacionados ao medo da própria morte. Nós não vamos morrer, somos espíritos imortais, permaneceremos individualizados, porque existe a ideia, algumas pessoas defendem a ideia de que nós voltaremos para o todo, como se a junção de todos os seres do universo fosse a constituição de Deus, e não é, isso é equivocado, né? E, acima de tudo, lá é a vida de verdade.
Opa, então morrer também não é tão ruim, né? Sim ou não? Joia. Perder tudo o que conquistou. Alguém tem medo de perder tudo o que conquistou? Puxa, mas eu trabalhei a vida inteira para ter essas coisas. É. E eu pergunto a vocês, a gente pode levar algum tesouro daqui da vida? Pode ou não? Claro que pode. Nós vamos levar os tesouros. Jesus disse isso, não foi Kardec. Se você pegar lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer os tesouros que nós vamos levar. E ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Então, vamos levar tesouros daqui? Todos os que a traça não corrói e não são destruíveis pelo homem. Então, o que nós levamos daqui? Os conhecimentos que adquirimos, os amigos que fizemos e o amor que cultivamos. Sim ou não? Mais algumas coisas? Opa! Então, existem tesouros que podemos levar. Há momentos em que a pessoa, muitas vezes, todo o bem que nós fazemos ao próximo, o amor que cultivamos, nós levamos. Há relatos, né, André Luiz nos traz isso, daquele menino que tira a própria vida, dando um tiro no peito, e deixa a córnea dele em vida, para fazer uma doação. E certo momento lá na espiritualidade, ele tem um tampão colocado naquele tiro que ele dá no peito, porque o espírito vai sofrendo com aquele momento, com aquele tiro que ele deu por ser um suicida. E aí ele pergunta, puxa, um médico veio e colocou esse tampão em mim. Ele falou, não, a córnea que você destinou em vida, que salvou da cegueira um irmão seu, esse irmão é tão grato que ele ora por ti todas as noites, por poder enxergar. Então, mesmo um bem indireto que nós fazemos pode salvar a nossa encarnação, nos livrar de pelo menos um pouco de dores. Sim ou não? Legal, não é mesmo? Então, é isso que é esse tipo de tesouro que a gente vai levar. O espírito, e aí a questão número 328 do Livro dos Espíritos diz assim: o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Olha que legal. Você morre, o que acontece logo depois? Não, mas eu queria isso, aquele casaco de pele, mas aquilo não sei o quê, meu pai deixou isso para mim, né? Será que a gente assiste a isso? E olha o que diz, quase sempre. Te achando que não, mas quase sempre. Para o seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados. O esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Uau! Então, é o cuidado que nós temos que ter para com os nossos entes queridos, de mostrar que vamos deixar os bens para ele, porque nós não vamos poder levar. Não vamos poder levar. Mas que eles tomem cuidado, porque a decepção que causam para nós, ao brigarem entre herdeiros, não é mesmo? Também receberão essa mesma decepção. Veja, é uma lição para todos nós. E dá um salto lá na 1001, e ele diz assim: nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois da nossa morte o emprego útil dos bens que possuímos? Olha que legal. Então, a vida inteira eu tenho os meus bens, eu não dou nada para ninguém, mas aí eu deixo um testamento para fazer uma fundação, né? Para ajudar alguém. Tem algum mérito isso? E aí a espiritualidade diz: nenhum mérito não é o termo. Isso é sempre melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo.
Depois que eu morri mesmo, eu não posso levar, vou deixar para alguém, para ajudar alguém. Então não é que não haja mérito, mas o mérito existirá sempre maior naquilo que nós dedicamos do nosso trabalho. Ser enterrado vivo. Alguém tem medo de ser enterrado vivo? Ainda tem esse medo? Existe esse medo ainda? Pois é, eu digo para os meus alunos quando você, pelo menos no Brasil, a legislação prevê a seguinte: se você não tem esse medo, se você for enterrado vivo, o máximo que pode acontecer é você morrer. Então, tem problema. Se você não vai morrer, se é imortal, você vai ficar alguns minutos ali e pronto. Faz. Mas se isso pudesse acontecer ainda, né, não tem esse medo, porque o fato é que se você não morrer num hospital onde você será identificado como clinicamente morto, então existem uma série de procedimentos para identificar se a pessoa é clinicamente morta, você vai, no caso do Brasil, para o IML. Se você não morreu até chegar no IML, você vai morrer no IML. Porque eles vão abrir você e vão tirar todos os órgãos para fazer a autópsia e ver. Então não se preocupe, isso não é um medo que você tem que ter fisicamente. Joia? Então, de mais a mais, o teste mais fácil, se você então está num lugar ermo e tem esse medo, fale assim, olha, leve um espelhinho no bolso. Joia? E aí, no caso de qualquer pessoa, é muito fácil identificar, mesmo que ela esteja em estado letárgico ou uma catarse ela vai ter que respirar. Porque 10 minutos sem respiração, você já vai ter uma morte cerebral, não vai ter mais o que fazer. Então, coloca o espelho assim na frente do nariz, se embaçar um pouquinho, porque ainda está vivo. Espera para enterrar. Né? Então, esse é um medo que eu acho que não precisa ter, sim ou não? Já passou. É uma época que era mais comum. Perder um ente querido, acho que esse agora nós estamos mesmo sendo espíritas, porque até então a gente estava falando de coisa que sendo espírita a gente já superou um pouco, sim ou não? Mas agora nós temos uma seara que a gente ainda tem que trabalhar, sim ou não? Vamos lá. Então, primeiro, ninguém perde nada. Começa que com a morte de um ente querido, a gente não tem uma perda. Ele apenas passou para o outro lado para aguardar a gente, sim ou não? Porque a gente já viu que a gente não morre. Isso não apaga a dor. É isso que a gente tem que compreender. O Espiritismo ele não é uma religião de apologia à dor e ao sofrimento. Muito pelo contrário. Mas ele é uma religião de compreensão. Quando nós temos a perda de um ente querido, é natural que a gente sofra, sim ou não? Sofra no momento. E às vezes é isso um cuidado que a gente tem que ter. Eu sou espírita, eu não posso chorar, porque eu sei que a morte não existe. Claro que pode. Você deve chorar. Por quê? Porque quando você manda a sua mãe, o seu filho, o seu pai de volta para o Brasil, você não, né? Ele vem te visitar, você não chora? A saudade, a distância. Por mais que você saiba que você pode pegar o WhatsApp e ver daqui a pouco, sim ou não? Isso faz parte da psique, nós estamos nos despedindo, é uma dor. Às vezes não é uma dor que você está sofrendo, mas é uma coisa até de mostrar o sentimento de amor. Sim ou não? Então não existe essa história que por ser espírita nós não podemos sofrer, não podemos chorar. Claro que podemos. O que nós temos é que tomar a consciência de que tudo existe um propósito. E a partir disso, a gente tem que racionalizar aquela dor. O que não pode entrarmos numa depressão a partir da perda de um ente querido. E aí nós estamos lá na questão 290 do Livro dos Espíritos. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende. Isso, então, depende. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem. Procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois estarem próximos. Conservam-se, ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado. Então, o caminho da evolução é essa, nós temos que todos caminhar, né? Ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Ok? Sim ou não? Então, nós temos que tomar essa consciência que se a opção da pessoa que a gente ama é evoluir, a nossa não, a morte vai ser uma separação por um longo prazo.
Claro que há relatos de obras espíritas que mães vêm então para socorrer e ajudar os seus filhos. Claro que sim, por merecimento dela, mais dela do que nosso, mas é uma distância que pode acontecer. Então, cabe a nós tomarmos um caminho evolutivo, para que nós, se queremos de fato estar com as pessoas que a gente ama, temos que evoluirmos juntos. Medo de deixar os filhos pequenos. Tem esse medo? Eu morro desse medo. Esse é o medo que eu mais tenho. Assim, puxa, eu vou morrer e vai ser o quê dos meus filhos? Ora, ou eu acredito na providência divina ou não acredito. Então, eu perdi meu pai quando eu tinha 20 anos, minha irmã 18 e meu irmão 17. Eu tive que ajudá-los a continuar nessa jornada aqui material. Isso não me deixou nem melhor nem pior, só tive que fazê-lo. Mas o fato é que acontece, sim ou não? Acontece. Então, deixar os filhos pequenos é um medo que a gente pode evitar materialmente, tendo um seguro de vida, fazendo algumas coisas assim, quem quiser, né? Para minimizar o impacto financeiro, mas, sobretudo, nós temos que ter um seguro de morte na espiritualidade, sim ou não? E esse seguro de morte se faz praticando o bem e cultivando, porque aí sim a gente vai poder assisti-los do outro lado. Porque senão seremos dois sofredores, o do outro lado e o aqui. E lá sofrendo mais ainda porque deixou aqui. Então, a espiritualidade ela vem nos mostrar que isso não existe, tudo isso tem um propósito. Se isto acontecer, é porque existe um propósito. E a gente tem essa mania, ou a gente confia em Deus ou a gente não confia, ou Deus está no comando ou não está, sim ou não. E a gente tem que confiar. É claro que é um medo que a gente tem. A gente pode evitar, a gente pode trabalhar esse medo. Sim ou não? Medo de perder um filho. Esse acho que é uma dor que é muito difícil. Eu não sei se eu estou preparado para isso, né? Mas o grande ponto é esse. O Espiritismo ele vem nos dar o suporte, o consolo disso. Por isso ele é o Consolador prometido. E ele diz... Questão número 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E ela diz, a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de uma existência precedentemente interrompida antes do momento em que deverá terminar e sua morte. Também não raro constitui provação ou expiação para os pais. Então, uma dupla situação. Veja, isso não vai minimizar no primeiro momento a dor. Claro que não. Que aquele que vai perder um filho vai sentir aquela dor. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim. Não é isso a música? Então, é lógico que a gente vai sentir aquela dor. Mas o Espiritismo ele veio mostrar, calma. Fica tranquilo. O espírito é imortal e para tudo existe um propósito. Para toda a situação ocorrida, ela existe para aquele espírito que parte e para nós que ficamos. Essa é a lição, esse é o consolo que nos é dado. É claro que, às vezes, o que nós queremos nos é de volta. Mas o Espiritismo ele vem nos ajudar a compreender essa dor. A dor ela vai existir, mas nós vamos compreender essa dor. Esse é o grande ponto. Essa é a verdade. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de verificar o nascimento? Isso é uma questão 346. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? E a espiritualidade nos diz, dão-lhe causa, as mais das vezes, as imperfeições das matérias. Outras obras, como por exemplo o Ícaro Redimido, vem nos dizer, por exemplo, que espíritos que estão em estados de sofrimento muito forte, talvez por um suicídio, acabam se transformando em ovoides, perdendo a sua característica física do perispírito. E esses nascimentos, essas gestações e abortos auxiliam como missão para aquela mãe que carrega aquele filho e como retorno da forma física
para aquele perispírito gradativamente, que não poderia suportar uma encarnação, porque veio maculando aquele seu próprio perispírito. E aí ele vai passando por esses momentos para se regenerar. Interessante, sim ou não? Isto não vai apagar a dor de perder um filho, de ter um aborto, mas isso vai nos racionalizar e compreender que existe um propósito de Deus e confiar em Deus sobre tudo. Será uma virtude o amor materno? Eu quero convidar lá no 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor de seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornem os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Uau! As mulheres receberam de Deus um pedacinho do amor dele. E podem, como mães, praticar esse amor aos seus filhos. Então, a partida de um filho não é o término do amor. Quantos relatos na espiritualidade nós temos de mães que ascenderam às esferas superiores e regressam por amor imenso para resgatar um filho. Esse é o amor de Deus, porque a evolução só acontecerá de verdade quando todo mundo evoluir. Todos. Ninguém vai ficar para trás. Não sou eu que estou dizendo isso. Foi Jesus. Jesus nos disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nenhuma. Ele não falou assim, algumas vão se perder, mas eu vou salvar a maioria. Não, ele falou, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Mas ele também disse, ninguém vai chegar aos céus até que pague o último centil. Então existe uma proporção nessa brincadeira. Ir para o inferno ou ir para o umbral. Alguém tem medo disso? Não podemos transformar o inferno e o umbral na mesma coisa. E o que diz a questão 171 do Livro dos Espíritos? Não tem nada a ver com o 171 daquele do crime lá, né? É aquele também, mas não é essa. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez haja encontrado, oriundos do próprio meio, onde foram colocados e alheio à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento de todas as dispensadas. Ou seja, a justiça divina não é ir para o inferno ou ir para o umbral. A justiça divina é o balanço da nossa existência, da quantidade de boas ações que fizemos com as nossas más tendências e sempre no intuito do melhor para nós. Se nós tiramos a própria vida e passamos um tempo no Vale dos Suicidas porque aquilo era o melhor para nós, o que era possível fazer como resgate daquele momento. Então, todo o sofrimento, toda a dor que experimentamos é uma forma de expurgo de nossos débitos anteriores. Então, se temos medo de sofrer, e nós temos, sim, ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento é uma lei física. Sim ou não? Comemos demais, sofremos porque comemos demais, porque queremos colocar mais coisa dentro de um espaço que não cabe. Então a dor, ela nos serve para alertar o limite da existência, tal qual a dor moral. Então é por isso que Emmanuel, de maneira carinhosa, chama o corpo físico de carvão da alma.
Ou como eu costumo dizer, não tão brilhante como Emmanuel, nós cometemos uma falha e somos seprocado. Não é assim? Vai para o CEPROC. Coloca o nome no CEPROC, tem que pagar. E como é que você tira o nome do CEPROC? Pagando, não tem como pagar o débito. Não tem. E a única forma de pagar é o sofrimento? Não, o sofrimento é uma das formas. Mas podemos pagar com amor. Então é equivocado essa ideia de que, e é isso que nós temos que botar na nossa mente, que eu sofro porque eu fui mal. E esse sofrimento eu mereço sofrer. Não, não é isso. E aí, se eu continuar fazendo a maldade, eu vou para o inferno e para o umbral. É assim que às vezes a gente continua com a mesma coisa que nós aprendíamos há 1000 anos atrás na Igreja Católica. Da mesma maneira. Não, a justiça divina, e o Livro dos Espíritos traz isso, mas mais do que isso, o Céu e o Inferno, é um livro próprio de Kardec que ele nos traz, como se opera a justiça divina. E a justiça divina se dá pelo amor. É o amor que faz o resgate de todos os nossos débitos. Não é o sofrimento. Sofrimento é o máximo que nós temos quando nós extrapolamos a lei física, extrapolamos a lei moral. Mas isso não é o pagamento do débito. O pagamento do débito se faz pelo amor. Essa é a justiça divina. Então, quando nós começarmos a amar de verdade, e esse é o convite que foi feito por Jesus, sim ou não? Qual foi o convite? Não, eu costumo dizer diferente. Na verdade, a lei mosaica dizia amar uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo. Não era isso que a lei mosaica? Jesus faz um convite diferente. Jesus faz um aprofundamento da lei do amor. E ele diz no último dia, quando ele sabia que ia morrer no dia seguinte, e imagine que se nós soubéssemos que nós vamos morrer, o que nós falaríamos para as pessoas que a gente ama? A lição mais importante, eu vou morrer amanhã e eu vou te dar uma lição para você nunca mais esquecer. A lição mais importante da sua vida. E qual é? Ele falou assim, ele fez um upgrade no amor. Ele falou, até agora a lei mosaica dizia assim, amai o próximo como a ti mesmo, mas eu os convido a amai uns aos outros como eu vos amei. Então não é amar uns aos outros, é amar uns aos outros como Jesus ama. Esse é o convite do upgrade. E esse é o convite da justiça divina. E a partir do momento que nós aceitarmos esse convite, nós não vamos mais sofrer. E também não teremos mais medo de não cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Vamos cumprir? Talvez não. E Deus sabe disso, Ele sabe da nossa limitação. Mas é um passo. E é por isso que Ele nos deu a eternidade para amar. E a partir do momento, ou pelo menos nesse primeiro momento, para aprender a amar. E mandou toda essa lição e tudo isso que nós temos só para que a gente chegasse nesse ponto do amor de Deus em cada um de nós. Legal ou não? Essa é a justiça divina. E a partir desse momento a gente não vai mais falar em morte, porque viveremos a vida espiritual. Não viveremos mais habitando nesse corpo grosseiro e físico. Essa é a lição do amor. Essa é a lição que é trazida. Aliás, essa é a bandeira do Espiritismo, sim ou não? Qual é a bandeira do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E a caridade, como entendia Jesus, está muito bem descrita dentro do Livro dos Espíritos, porque Kardec faz essa pergunta aos Espíritos. O que é a caridade para Jesus? Porque Kardec não faz a pergunta no Livro dos Espíritos. O que você acha que é caridade? Cada um vai dar um conceito de caridade, não é isso? Mas ele fala, o que é caridade para Jesus? E o que é caridade para Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isto é a verdadeira caridade que convida Jesus e Kardec a praticarmos. E só assim
nós não teremos mais medo da morte. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Uma boa noite.